Olá a todos, eu sou o professor Matheus, professor de História. Eu vou trazer um conteúdo agora muito importante, não só na história, mas também no segundo ano do ensino médio. Geralmente é um conteúdo que sempre é cobrado nos vestibulares e também no Enem. O renascimento cultural, que seria lá o início da Idade Moderna, a transição da Idade Média para a Idade Moderna. O renascimento cultural ele teve início na Itália, a Península Itálica. E ele, a partir do século XIV, XV e XVI, ganhou corpo e se expandiu para outros países da Europa. A definição de renascimento cultural ele pode ser visto como uma definição artística que rompeu o padrão do pensamento vigente no mundo medieval, introduzindo uma cultura laica. Né? Quando nós pensamos uma cultura laica, nós temos que lembrar de algo não religioso. Né? Como na Idade Média Deus era o centro de tudo, a sociedade era construída ideologicamente por meio da religião, e isso estava presente em toda a cultura, em todos os espaços da sociedade. A partir da Renascença, essa verdade religiosa, como a única possível, ela passa a ser duramente questionada pelos intelectuais, pelos pensadores do Renascimento, né? Escritores, artistas, músicos, muitas pessoas ligadas às artes. Né? As artes são a base, então, né, dessa transição. Não que as pessoas tenham se tornado ateias e tenham deixado de acreditar em Deus, de forma alguma. Né? A religião ela é muito importante, muito significativa ainda dentro desse contexto. Até o século XVIII, XIX, a religião ainda vai ter muito poder. Contudo, outras explicações do mundo, outras explicações da realidade se constroem a partir do Renascimento. Começa-se a questionar a verdade universal calcada na fé, o que é muito importante nesse contexto do Renascimento. Então, quando nós pensamos uma cultura laica, é uma cultura não ligada ao sobrenatural, não ligada à religião. Quando aconteceu o Renascimento? Entre os séculos XIV até o século XVI. Né? Começa lá na Itália, no século XIV, e se expande para outros países europeus até o século XVI. Né? A Itália, então, é o centro irradiador de todo esse processo. Posteriormente, a Inglaterra, a França, também Portugal, Espanha, Alemanha, Holanda e Bélgica, né, que são aí os Países Baixos. As diferenças entre o pensamento medieval e o pensamento renascentista são muito claros dentro da intelectualidade, dentro dos escritos e dentro das artes, né, dos intelectuais desse momento histórico. Esse quadro comparativo ele é muito legal, né, porque ele mostra bem essa transição de pensamento e de percepção do mundo, de compreensão da realidade. A verdade medieval e a verdade renascentista. A base do pensamento medieval e a base do pensamento renascentista. O pensamento medieval ele era teocêntrico. Quando nós falamos teocentrismo, nós estamos falando de Deus como centro de tudo. Né? A explicação de tudo o que acontece seria calcado aí na verdade religiosa. Né? Nada acontece sem a vontade de Deus nos ditames, no pensamento lá da Idade Média. A partir da Renascença, não. Né? O homem passa a ser o centro de tudo, ele passa a ter a sua importância. Né? O antropocentrismo, então, é um resgate da razão humana que nasce lá na antiguidade, lá com os gregos. Os renascentistas, então, vão valorizar de uma forma demasiada essa razão humana em contraponto à Idade Média. Por quê? Porque a maior parte dos renascentistas, eles enxergavam na Idade Média um período trevoso. A Idade Média nada mais foi para os renascentistas como 1000 anos de escuridão, onde nada se desenvolveu no pensamento humano. O que hoje nós, historiadores, sabemos que é uma grande bobagem, né? Que a Idade Média teve a sua filosofia, teve o seu pensamento preservado, teve o seu conhecimento resgatado por meio dos monges, né? Por meio das bibliotecas.
que conservaram, inclusive, escritos da Antiguidade Clássica, né, os escritos de Aristóteles, de Platão, jamais teriam chego até nós se não fossem, por exemplo, os monges copistas dos mosteiros medievais. Né? Contudo, lá no contexto do Renascimento, a Idade Média ela é muito mal vista, né, pela intelectualidade que está resgatando o pensamento antigo, o pensamento greco-romano, né, que seria lá o ápice da razão humana, o que a Idade Média acaba bloqueando, segundo aí os renascentistas. A verdade, para o pensamento medieval, estava calcada na Bíblia. E essa verdade, a partir do Renascimento, estaria presente na experimentação e na observação. Quando nós pensamos o pensamento medieval, pessoal, então lembrem muito dessa palavra, antropocentrismo. Né? Antropocentrismo versus teocentrismo. Né? Pensamento medieval, Deus o centro de tudo. Pensamento renascentista, o homem no centro de tudo. Experimentação e observação, ou seja, nem tudo é Deus que constrói. O ser humano, por meio do experimento, por meio da técnica, por meio da observação, ele pode provar muitas verdades. O experimento é a base da ciência moderna. Então, os renascentistas eles deram um impulso muito importante para o cientificismo, para o nascimento e a consolidação do pensamento científico. Vida material na Idade Média era uma vida material sem importância, né? Agora, quando nós pensamos o Renascimento, não. Né? A vida material tem importância, a vida terrena tem importância. Para um medieval, por que a vida não tinha importância? Porque a vida é para purgar, né? Para sofrer. E a contemplação estaria onde? Após a morte, no paraíso. Sofrer na terra para ter a glória no céu, né? No pensamento medieval. Pensamento renascentista não. O viver bem, ele se constrói aqui e agora, né? Não vamos deixar para depois da morte. Então o ser humano, o homem, né? Ele tem uma importância muito grande aí para os renascentistas. Por isso, antropocentrismo. O pensamento medieval ele era conformista e o pensamento renascentista calcado no progresso. A natureza humana para os medievais, fonte de pecado, né? Tudo era construído por meio aí, né, da decadência, do pecado. O pecado é a fonte da destruição e da danação humana. A natureza humana é falha no pensamento medieval. Pensamento renascentista, ao contrário, a natureza humana é fonte de beleza. Né? O homem se insere na natureza, logo na beleza. A natureza, então, humana, ela tem muito a nos oferecer, segundo os renascentistas. Vida medieval ela é ascética. O que é o ascetismo, pessoal? Uma doutrina de pensamento que considera a disciplina, o controle dos impulsos, o controle dos instintos, principalmente do corpo, como algo essencial, como algo muito importante, né? Porque não é a vida material que importa, e sim espiritual. Então, todos os prazeres do corpo, todos os deleites do homem, do ser humano, são duramente questionados aí pelo pensamento medieval. Porque a verdade e a contemplação estariam em Deus, não no corpo humano, não na vida carnal. Então, o corpo é algo condenado, né? Quando os medievais, os pensadores medievais, constroem aí o conceito de ascese ou ascetismo. Já os renascentistas são contra esse castigo ao corpo, né? Essa punição ao prazer que os medievais vão construir. E eles vão trazer lá o hedonismo, né? Dedicação ao prazer dos sentidos como fundamento de todos os prazeres espirituais. Então, o corpo tem importância e o corpo tem o direito e tem o dever de sentir todos os prazeres que ele pode aí proporcionar, né? Hedonismo, também conhecido como sirenaísmo, né? Segundo aí o conceito renascentista. Pensamento medieval, então, o dogmatismo, são os dogmas da igreja, né? Das palavras das Sagradas Escrituras interpretadas lá pelos padres da igreja, a verdade.
Para os renascentistas, fé é uma coisa, razão é outra. Né? A separação do pensamento religioso para o pensamento laico mesmo. Né? Hoje a gente fala muito em laicidade do Estado laico. O início de tudo isso esteve lá no Renascimento, é algo que se aprofundou aí ao longo dos séculos, né? Teve o seu ápice lá no Iluminismo, no século XVIII, mas quando se fala em separação da religião da razão, ou de laicização da vida, laicização do pensamento, posteriormente o que nós conhecemos como laicização do Estado, tudo isso teve início lá na Renascença. Então, características importantes do Renascimento, né, que vocês não podem esquecer, é o humanismo. Né? O que é o humanismo? Valorização do ser humano como criação privilegiada de Deus. Antropocentrismo, o homem como centro do universo, não é Deus mais o centro de tudo. Individualismo, ao contrário lá da coletividade existente na Idade Média, na dependência e na proteção que os homens medievais procuravam, né, dos seus senhores, os camponeses dependentes dos senhores feudais, né, os senhores feudais dependentes do suzerano, né, do rei, nessa sociedade de dependência, de hierarquia, de coletividade, ela não tem mais sentido a partir da Renascença. Racionalismo, razão humana, o ápice, né, o resgate do racionalismo clássico, do racionalismo grego e romano. Naturalismo e hedonismo, né, a valorização dos sentidos, do corpo e dos prazeres, entram nesses conceitos. Cientificismo, né, o experimento. Vamos provar, temos dúvida, vamos experimentar e vamos provar. Não vamos construir uma verdade plena e única somente pela fé, mas pelo experimento, pela prática. Cientificismo. Empirismo, né? Novas teorias surgem a partir de então. Experimentalismo, que entra na questão da ciência também. E inspiração na cultura clássica. Quando nós falamos em cultura clássica, quando os renascentistas estão falando de cultura clássica, eles estão resgatando a cultura grega e romana, a cultura da antiguidade clássica, que para os renascentistas, como eu falei, foi aí a cultura ápice da humanidade. A razão plena estaria nos gregos e nos romanos. A Idade Média simplesmente bloqueou esse desenvolvimento da razão, segundo aí a visão renascentista. A abrangência, né, desse pensamento renascentista. A gente tem que entender também que isso não foi algo para todos, né, pessoal? Esse pensamento renascentista era um pensamento intelectual. Quem sabia ler no século XV, no século XVI, quem tinha acesso às artes, quem tinha acesso à música, pintura, escultura, né? Então era uma minoria da população. Né? Eram homens ricos, homens cultos, pessoas ligadas à burguesia e também ligados à nobreza. Né? Então não eram todos que tinham aí acesso a esse pensamento renascentista. Né? Todo o movimento intelectual ele é muito restrito. Né? A intelectualidade ela não deixa de ser uma pequena elite. Muitas vezes não uma pequena elite no sentido material, mas uma elite no sentido intelectual também, né? A Itália, então, é o berço do Renascimento, onde nós tivemos lá alguns motivos para isso acontecer, que foi o desenvolvimento comercial e o enriquecimento de muitos comerciantes, né? O surgimento do burguês, né? A consolidação dos burgueses. Esses homens burgueses que enriqueceram com o comércio, eles quiseram melhorar a sua cultura, adquirir cultura. Para isso, eles passaram a financiar artistas. Os mecenas, né? O que eram os mecenas? Homens ricos, homens endinheirados, que financiavam artistas, escritores, pintores, escultores, e assim adquiriam a arte, adquiriam cultura, algo que eles não possuíam, era algo que estava lá com a nobreza e que os burgueses passaram a exigir para si, até para ganhar respeito lá na sociedade daquela época, visibilidade e respeito. Então, por isso que a Itália vai ser o berço disso, porque o comércio ele renasce e se consolida no norte da Itália, principalmente lá na região da Toscana, né? Onde nós temos Florença, Firenze, como a capital das artes no século XV.
Desenvolvimento urbano, né, vem aí do desenvolvimento comercial, contato com os árabes e bizantinos. Os italianos tinham muito contato com essas populações, com esses povos, porque era pelos portos da Itália, do norte da Itália, que chegavam todas as especiarias e as mercadorias que vinham do Oriente nesse momento. Né? Os portos de Gênova e de Veneza eram os principais desde o século XIII até o século XVI. Retomada das obras clássicas perdidas na Idade Média. Quem, na verdade, ajudou aí a preservar também os escritos gregos e romanos, além dos monges copistas na Idade Média? Os árabes. Os árabes traduziram muitos escritos do Platão e do Aristóteles também e ajudaram a preservar, né? A Itália também tem um porquê do desenvolvimento da Renascença, né? Na concepção cultural das cidades italianas, eles seriam ali os herdeiros naturais do Império Romano. E, obviamente, devido a toda essa questão econômica, financeira, né? A Itália foi aí a terra do mecenato, né? Endinheirados, homens de negócio, banqueiros e comerciantes passaram a financiar artistas. E nós vamos ter algumas fases importantes do Renascimento. Três em específico: o Trecento, o Quattrocento e o Quinquecento, né, as fases do Renascimento italiano. O Trecento, ainda no século XIV, ele é muito ligado à Idade Média. Os valores medievais, a religião ainda é algo muito presente. Se destaca no Trecento principalmente artistas ligados à literatura, né, à poesia, como é o caso de Dante Alighieri, né? A principal obra de Dante Alighieri é a Divina Comédia, que é uma sátira da sociedade de sua época, principalmente dos poderosos, né? Quem tinha poder naquela época, principalmente na Itália? A igreja, né? Então o clero católico será lá uma figura, né, de sátira bastante interessante aí na obra de Dante Alighieri, a Divina Comédia. Teremos outros artistas, né, outros escritores na literatura, como Boccaccio, com uma sátira cômica, né, com uma comédia chamada Decameron, né, que foi considerada um verdadeiro escândalo por fazer críticas satíricas à sociedade da época. E na pintura nós vamos ter o Giotto. Giotto, com figuras com aspecto humano e traços de individualidade, principalmente de figuras religiosas, de representações religiosas. Então, as pinturas do Giotto eram santos da Igreja Católica, mas com aparência e com destaque humano em suas representações, não tanto divinos como eram lá as representações dos santos na Idade Média. Petrarca, na literatura, também é um destaque importante do Trecento. Então, aqui uma obra do Giotto, né? São Francisco de Assis pregando aos pássaros e o Lamento ante o Cristo morto. Né? Então, percebe-se que são obras ainda muito religiosas, né? Contudo, destacando o aspecto de humanidade dessas obras do Cesare Giotto. Quattrocento, né? Segunda fase do Renascimento italiano. As artes serão financiadas por ricos banqueiros do norte da Itália, de Florença, uma família muito rica e poderosa, chamada Medici. Né? Os Medici de Firenze, né, vão ser grandes mecenas e vão financiar grandes artistas. Na pintura, principalmente, nós vamos ter destaques muito importantes aqui, como, por exemplo, Sandro Botticelli, né, com figuras leves, delicadeza e inocência. Sandro Botticelli vai pintar lá o Nascimento de Vênus, a Alegoria da Primavera, que são aí obras muito importantes do Quattrocento. E no Quattrocento nós temos também o Leonardo da Vinci, né, o maior nome do Renascimento. Só que o Leonardo da Vinci ele não foi só pintor, ele foi um artista muito completo. Ele foi escultor, urbanista, engenheiro, físico, músico e botânico. Né? Ele era de tudo um pouco aí, o Leonardo da Vinci. A obra mais famosa do Leonardo da Vinci é a Gioconda, que está lá no Museu do Louvre, em Paris, também conhecida como Mona Lisa. Quem não conhece a Mona Lisa, né, gente? E a Santa Ceia. A Santa Ceia é uma obra bem conhecida também
né? Nós temos várias réplicas aí na casa de muitas pessoas, provavelmente é um quadro que vocês já viram na casa de alguém ou de alguém da família de vocês. Nascimento da Vênus e Alegoria da Primavera, que é do Sandro Botticelli. A Gioconda, a Mona Lisa, né? E a Santa Ceia, né, pessoal? O Homem Vitruriano também, acima, né, como uma obra importante do Leonardo da Vinci. E o Quinquecento, gente? O Quinquecento encerra aí o Renascimento italiano, século XVI. Agora não será mais os Medici em Florença, nem os ricos banqueiros do norte da Itália que vão financiar as artes, né? E sim, os papas, né? O centro das artes na Itália passa para Roma. Então, Roma é o principal centro, né? Os papas serão grandes mecenas e vão financiar artistas como Michelangelo, por exemplo, que vai pintar lá a Capela Sistina, né? Os afrescos da Capela Sistina são obras do Michelangelo. E o Michelangelo, ele foi também um escultor, né? Ele tem lá uma escultura muito famosa de Moisés, de Davi e Pietà. São esculturas que estão até hoje presentes lá em Roma, né? E nós temos várias réplicas por museus da Europa, como por exemplo no Museu do Louvre em Paris. Nicolau Maquiavel, na literatura, ele vai fazer uma crítica política, ele vai lançar uma proposta política, né? Ele é considerado o pai da ciência política moderna, Nicolau Maquiavel, com O Príncipe, na literatura. E Rafael Sanzio, né, na pintura, conhecido pintor das Madonas, né, gente? O que são as Madonas? Santas, né? Madonna é santa em italiano. Então ele vai pintar lá a Madonna Sistina e a Escola de Atenas. E outros artistas também, como Ariosto na literatura e Torquato Tasso na literatura. Então aqui o Casamento da Virgem, de Rafael Sanzio, e Escola de Atenas, né, que é um resgate da filosofia grega clássica, né, gente? Rafael Sanzio, muito amigo do Papa Leão X. E aqui as artes do Michelangelo, né, as pinturas e as esculturas. A criação de Adão, Pietà, Moisés e o Davi. Essa escultura do Davi, inclusive, ela foi censurada durante muito tempo, pois foi considerada uma escultura inadequada. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Aproveitem bem e estudem agora esse conteúdo que vai ser bastante útil para vocês, para o vestibular e também para o Enem.